hora. Ela dá uns 50 minutos ali. Ela comprou de 1 hora. Mas não... Tá ouvindo Nossa, bem. tá ok? Tá ótimo. Tá ótimo? Então, beleza. Deixa eu pegar uma água. Tem água aí? Tem. Tá aqui. Fica à vontade. Se vai pegar mais, fica à vontade aí. Deus, na hora que você tocar no coração, se vocês quiserem começar... Deu boa lá, Couto? Você tá gravando? Tá gravando, aham. Olá, pessoal. Boa noite. Eu sou o Cássio e esse é o Contexto Cidadão. Hoje com ele, Eduardo Azevedo. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Boa noite, Cássio. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Boa noite a toda a São José dos Pinhais aí, as pessoas que estão nos acompanhando. Imagina, a satisfação é nossa em ter você aí conosco, para a gente poder conversar um pouquinho e passar para nossa audiência conhecer você melhor também, né? Com certeza, uma grande oportunidade. Muito obrigado. Então, legal. Então, para a gente começar, aqui no contexto, a gente é tudo digital, mas o tempo a gente controla com a ampulheta. Essa ampulheta ela tem aproximadamente 1 hora, que eu acho que é tempo suficiente para a gente poder conhecer um pouquinho melhor você. Perfeito. Não estamos restritos a 1 hora, tá? Tá ok. Caso a gente passe aí, tranquilão. Mas é só para a gente poder ter uma noção ali de quanto tempo a gente está conversando, porque você vai perceber. Eu não sei com que frequência você faz esse tipo de interação, de conversa. Passa muito rápido. A gente tá aqui, Quando o papo é bom, ele corre, né? Isso mesmo. Então eu vou colocar ela aqui. A partir de agora a gente vai começar a conversar. Fala para nós quem é o Eduardo Azevedo. Perfeitamente. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, gaúcho de Passo Fundo, gremista, casado com uma pedagoga, a professora Daniela, pai da Isabela, pai do Pedro. Isabela já tem 25 anos, é advogada, o Pedro está estudando engenharia. Legal. E apaixonado por São José dos Pinhais. Estamos aqui desde 94, 30 anos agora, 30 né? Anos. 3 décadas é um bom tempo. Construímos a família aqui, a nossa história aqui, né? Parte da nossa carreira profissional também aqui. Mas o maior tempo aqui, né? O que motivou sair de lá para vir para cá? Eu trabalhava num jornal, né? Comecei na região de Campo Bom, trabalhando num jornal semanal. Aí trabalhei em Novo Hamburgo, trabalhei na Grande Porto Alegre. E lá tem muita fábrica de calçado. A gente acabou sendo transferido para o interior do Rio Grande do Sul. E a veia política pulsou naquele momento, lá em 92, mais ou menos. E fiz apoio a um candidato a prefeito que perdeu. E eu tinha um jornal semanal na cidade lá. Você é jornalista de formação? Sou jornalista. Legal. Aí o jornal não teve vida. Depois é uma cidade com 7 mil habitantes, realmente as portas se fecharam. Como eu já havia morado em São José quando pequeno, né? E retornamos ao Rio Grande do Sul. Temos familiares aqui, né? Aí falei, vamos dar um giro em São José. Vamos dar uma volta por lá. Como é que tá lá? Subiu um pouquinho aí. E foi interessante, cheguei aqui e meio assim desgostoso até com o jornalismo, né? Queria dar um tempo geral, crise existencial. Eu imagino que lá na década de 90 era dificultoso o ofício do jornalismo. Era outro jornalismo, né? A gente tinha que realmente produzir informação, né? Sim. Tinha que ir na fonte, tinha que escrever, tinha que ouvir muito, né? Eu tive uma oportunidade muito bacana na vida, eu trabalhei na Gazeta do Povo. Uhum. Então eu já peguei, era uma transição ali, o final do analógico, do impresso, começando o digital muito forte, e a gente ouvia dos jornalistas lá muita história. Cássio, eu fiz jornal numa cidade pequena, que eu tinha que escrever, fotografar, montagem do jornal, diagramar, viajar para Porto Alegre, 100 quilômetros, ir em Porto Alegre para ter um estúdio lá que tinha computador para diagramar o jornal no Corel, pegar outro ônibus e rodar o jornal em Estrela. Até a gente viu agora a Estrela passando por toda essa dificuldade. Eu rodava o jornal lá, voltava para Porto Alegre para depois voltar para minha cidade. Então eram 4 dias de viagem para fazer um jornal semanal. Um jornal quinzenal, aliás. Sim. Imagina, porque são 4 dias, isso aqui era primitivo o negócio, né? Então, era a realidade, né? Era a realidade da época, né? Era a realidade. Hoje as coisas... E é uma paixão o jornalismo na minha vida, né? A minha cachaça é o jornalismo, né?
Aí cheguei aqui, falei, não quero mais saber de jornal. Mas eu peguei meu arquivo e passei na Rui Barbosa, em frente à tribuna de São José. Bati na porta, o seu Elon me recebeu, mostrei meu arquivo, falou, pode começar amanhã. 95 isso. Fiquei acho que 4 dias parado, entre a viagem, a chegada em São José e o início do trabalho. Dali para frente eu não parei mais, né? Então fiz jornal impresso, fiz rádio, fiz televisão, né? Fiz um programa na Band uma época. Pô, pedi umas consultorias aí, cara, que no final que é isso? Vamos conversar mais em off aqui, para poder usar dessa experiência. Legal. E foi bacana o período ali de 95, a minha esposa acabou fazendo um concurso para professor. Já também passou no concurso, no mesmo ano que nós chegamos, passou bem colocada, foi chamada. Eu estava na tribuna e a gente começou um trabalho. Eu venho de uma escola de jornalismo da família Siroski lá, né? Zero Hora, o Grupo Sinos, né? Então a gente vem daquela pegada lá. E cheguei aqui, eu falei, não, eu não posso cair na editoria geral, eu vou escolher minha editoria, né? Eu vou criar minha editoria. E já comecei na política. Assessorando ali, prestando assessoramento para o jornal, Câmara de Vereador, Prefeitura, onde eu conheci os políticos da época, entre eles ali o Francisco Bir, né? O nosso ex-deputado, pai do Thiago Bir. Entrevistei Sigismundo Salata. Sim. É uma figura icônica de São José dos Pinhais, né? Bem icônico. Icônico, era um cara muito poderoso na época, né? Era presidente da Câmara de Vereadores, depois o Francisco sucedeu ele, mas era um legislativo muito forte. São José era outra cidade na época, né? São José tinha uma dimensão muito menor territorial, inclusive no sentido de circulação, né? Não especificamente do território, né? São José era interessante que ela parecia uma cidade... Eu tenho 47 anos, então eu não sou tão novo. São José dos Pinhais, ela parecia uma cidadezinha do interior. Sim, do lado de uma capital gigante. Você tomou alguma Coca-Cola no Americano que o Chacrinha abriu na 15, com certeza, né? Com certeza. Compartilhamos, então, o mesmo ambiente. Ali eu sou da época da 15, que tinha alguns casarões de madeira, tinha a Fonfon, sim, a Leve, não era Leves, era outro nome. Eu não vou me recordar o nome da loja que tinha ali, mas era uma loja que era de skate ali, bem aqui na frente da loja, onde é a loja Boneca ali. Uhum. Enfim, ali tinha vários casarões antigos. Eu sou dessa época aí, São José dos Pinhais, de paralelepípedos. Eu fui sócio quando menino, eu fui coroinha da igreja da catedral. Na época era a igreja, né? Sim, era matriz só. Matriz, catedral, né? Para ter a carteirinha para jogar futebol, para ter a carteirinha como sócio da sede católica para poder jogar bola na sede. Aí já tinha a sede e tinha o Esperança, né? O Esperança era... A boa parte da minha adolescência, juventude ali, era nos bailes do Esperança. Fantástico, né? Era bacana, era uma outra cidade, era mais lúdico, as coisas eram... Você conhecia todo mundo. Exato. Era um outro momento, e eu nem peguei tanto assim o Esperança. Mas era outra cidade, era um outro momento, e a cidade evoluiu demais. Tudo aconteceu a partir do final da década de 90, né? Na minha vida, eu associo, né, essa transição de São José com a minha própria história, né? Quando eu comecei ali na tribuna, no final de 95, o João Ferreira era o prefeito, né? Trabalhei muito com ele ainda, acho que os 2 últimos anos do mandato dele, o último ano, para a tribuna, mas atendendo a prefeitura e a Câmara de Vereador. E ali já no final de 96, ali, acho que foi isso, quando veio a industrialização de São José dos Pinhais. Teve um momento bem bacana ali, que teve um evento no PAVOC, e o Jaime era o governador do estado. E estava acontecendo a notícia, né, da Renault, e naquele momento se resolvia a questão do canal extravasor. O PAVOC onde era o Atlético, né? Exato, no Parque São José ali, né? Parque São José, mas antigamente era o Clube Atlético Paranaense, era ali. Isso mesmo. E aí ele tinha uma maquete na mesa, assim, e eu fui lá como repórter da tribuna, encostei na mesa para ver, daí o João Ferreira e o Jaime, alguém da Gazeta bateu uma foto, no outro dia eu estava na capa da Gazeta. Quem é o desconhecido, né? E já aconteceu ali essa transição para São José, né? Sim. Acho que meses depois ali veio o anúncio da Renault, eu estava na tribuna ainda, aí já nesse momento o Cetim, a gente vinha para uma eleição, né?
Foi a primeira eleição do prefeito Cetim, um trabalho de articulação política enorme ali do Francisco Bir, né? Ele era presidente da Câmara, ele aglutinou uma força política muito forte em torno dele e precisava de um candidato a prefeito. Cetim surgiu como um empresário que era, né, como essa nova opção. E eu acompanhei eles nesse momento, fui fazer assessoria política para eles, né? E vencemos a eleição e eu comecei na prefeitura em 1º de janeiro de 97. Daí cessa a história com o jornalismo e começa uma vida pública. Cessou o jornalismo como ofício. No mercado como ofício, né? E fui ser diretor de comunicação na prefeitura, que não tinha secretaria de comunicação ainda, né? Já no primeiro ano do Cetim. Fiquei com o Cetim ali até o término do mandato, do primeiro mandato. Aí o Francisco saiu candidato a deputado. Nós tínhamos uma vacância de representatividade de 40 anos na Assembleia Legislativa. Daí, ao lado do Francisco, junto com Miguel de Paula, que também é cunhado dele, ajudou a coordenar a campanha, conquistamos a vaga na Assembleia Legislativa, uma campanha histórica, dificílima, né? As dificuldades eram enormes de locomoção, de apoio, de recursos, enfim, mas tivemos sucesso. O Francisco foi eleito primeiro mandato, deputado estadual, eu fui com ele para a Assembleia. Do poder municipal para o 2002 fomos juntos para a Assembleia, ele me levou com ele para a Assembleia. E lá eu fiquei com ele de 2002 até 2012. Foram 10 anos seguidos lá. É uma bagagem, hein? Foi uma experiência muito boa, porque eu já tinha, né, somei aquela pouca experiência no Poder Executivo e... Mas assim, até a gente está conversando aqui, eu quero tentar extrair o máximo do Eduardo para que a nossa audiência conheça você mais a fundo. Quando você está no Poder Legislativo Municipal, lógico, tem diálogo com o estadual, até mesmo com o federal, uma outra época, acredito que bem menos do que hoje, né? Mas é diferente. Quando você vai aumentando, né? Sim. A relevância dos poderes é normal. Sim. Né? Às vezes a cidade é tão grande, mas mesmo assim o poder estadual, ele é o poder estadual. Então, assim, você veio do jornalismo para o poder executivo municipal, daí você vai para o legislativo estadual. Isso. Correto essa cronologia? Corretíssima. Legal. Foi um momento de muita aprendizagem, né? Porque foi a minha primeira experiência no Legislativo. O Francisco já havia sido vereador, foi presidente da Câmara, ele tinha um conhecimento do trâmite legislativo, eu não tinha nenhum. Cheguei na Assembleia dizendo, o que eu faço aqui, né? Eu me comporto como um assessor de imprensa dele, o que ele esperava mais da gente lá, né? E como que foi? Foi sensacional, foi sofrido, foi um aprendizado duro, né? Foi na prática, realmente. A partir do final do primeiro ano do mandato dele, eu já comecei a construir as emendas parlamentares dele, né? As emendas legislativas. Comecei a trabalhar com o orçamento do governo do estado. Então, eu era o responsável por formatar todas as emendas para São José e os demais municípios, né? As indicações de plenário, além da assessoria de imprensa, né? Então, a gente fez... Essa nuance aí que você colocou é bem interessante, porque muitas vezes o munícipe, ele enxerga, hoje a gente tem um deputado estadual ou um deputado federal. Ele não é da cidade. Ele vai trazer coisas para a cidade, ele é do estado. Ele vai ter que ver outras regiões também. Olha, eu posso garantir para você, Cássio, para as pessoas que estão nos assistindo, o quão foi importante a eleição do Francisco Bir para São José, naquele momento também que o município passava por uma transição industrial. Né? O São José atraía uma atenção do Brasil e do mundo com a chegada da Renault, com a chegada da Audi Volkswagen, né? Sim, que são duas potências na sequência, né? E precisava estrutura para absorver, para comportar toda a demanda, todas as pessoas que estavam chegando, né? Então a gente teve muito trabalho, foi um mandato muito, muito feliz do Francisco Bir. O primeiro e o segundo mandato foram extremamente positivos no sentido de captação de recurso. Realizações. Eu posso citar para vocês 7 colégios estaduais, eu lembro de cabeça 17 ou 20
quadras esportivas, o centro de detenção lá do Guatupê, o ginásio do Afonso Pena, escolas municipais, tudo vieram através do gabinete dele, através da atuação dele como deputado, né? E a gente assessorando lá. E conta pra gente a tua atuação lá, como é que era nessa fase? Cobrando escanteio e correndo cabecear. Literalmente a gente ia para as secretarias, né? Ele acompanhava, ele era o deputado, quando ele não podia ir, a gente fazia a abertura da demanda, né? Quando era fechamento de questões assim que envolvia realmente a presença política, né? Ele sempre estava presente, né? Mas vou te dar exemplo aqui, o Centro de Detenção Provisória. Até acabou tendo uma notícia ruim essa semana em relação a ele, mas enfim, a obra está lá, né? A gente tinha um problema muito grave na delegacia aqui de São José dos Pinhais, na frente do Condor, né? Sim. Superlotação, né? Um estado precário, já tinha passado por reforma e vai fechar a delegacia. O que se faz com a única delegacia que tinha de São José dos Pinhais? Como é? Não pode fechar, né? Aí nós fomos numa visita lá no DPEM, Departamento Penitenciário, para buscar a reforma da delegacia. Eu e um outro assessor que tinha, o Sidney Simão. Quero que eles estejam nos assistindo hoje. Fizemos uma visita lá e nessa visita o diretor do DPEM falou: olha, eu tenho aqui no orçamento do governo do estado um centro de detenção provisória. Não está definido o local, porque isso faz parte do andamento do orçamento do estado também. Verbas vinculadas, destinação específica ou aquela programática solta, né? Isso aqui era uma programática solta. Interessa? Interessa. Nem tinha falado o deputado, né? Sim. Mas interessa, é um investimento, né? Teve uma polêmica na cidade, enfim. Em vez de trazer escola, trouxe a cadeia, né? Acho que sempre vai ter, porque o assunto é controverso, né? Mas era extremamente necessário. Tá lá, mudou a região do Guatupê, inclusive lá em cima, né, no Jardim Brasil. Mudou aquela região passou a ter visibilidade, passou a ter estrutura, vieram benfeitorias, outros equipamentos estão chegando, chegou o LACEN logo na sequência, né? Então mudou. Que na cabeça da população, assim, quando se fala, olha, a gente vai trazer um aparelho de detenção, né, onde os criminosos vão cumprir as suas penas, as pessoas acham que eles vão colocar numa praça e eles vão ficar soltos lá, e não é assim. Não pode, né? É uma baita estrutura. Eu tive a oportunidade, esses dias eu sou um entusiasta do montanhismo, e daí o bacana, até pra gente rapidamente... ir de madrugada para a montanha. Você começa a subir de madrugada para pegar o sol nascendo. Lá em cima é bem, bem bacana. E a gente foi pegar uma pessoa que ia conosco no Guatupê. E aí a gente passou de noite e assim, acabei não prestando atenção. Estava de noite, eu estava conversando, não vi. E daí de dia a gente voltou, deixou esse menino lá na casa dele no Guatupê e passou de dia lá. Então assim, era um final de semana, acho que estava tendo horário de visita. Uhum. Tem muito comércio, as ruas estão asfaltadas, está com iluminação. Então, assim, houve o que você acabou de falar, eu vi lá. Realmente, a região mudou ali com esse aparelho instalado. Sim. Mas, por favor... São políticas públicas, né? Sim. São necessárias. E para algum lugar você vai ter que ir, porque São José dos Pinhais, infelizmente, como outros municípios no Brasil, ele tem violência. Ele tem a criminalidade, está agindo, está acontecendo, e onde é que a gente vai colocar essas pessoas? Tem que agir, né? Isso. Eu vejo assim como, só complementando a minha passagem pela Assembleia, que eu trago como muito positivo foi eu secretariar a Comissão de Direitos Humanos. O deputado assumiu, não me recordo ali em que período foi da legislatura, ele assumiu a presidência da Comissão de Direitos Humanos e me indicou para secretariar a comissão. Foi assustador, né? Eu venho do jornalismo, fiz jornalismo policial, né? Na Grande Porto Alegre. E eu tinha que sair da minha zona de conforto para algo que era desconhecido até por mim, né? A gente tem uma ideia de direitos humanos, uma ideia rasa, né? Só que lá não, lá eu estava na comissão. Sim. Eu precisava... É profundo, né? Ali você converge, né? Todos os organismos vivos na sociedade, né?
as representações de todas as classes estão ali. Muito entendimento controverso, né? Sim. Uma ala pensa de uma forma, outra ala pensa de outra, e você está ali. Ali você tem que botar todo mundo sentado e construir políticas públicas. Equalizar todo mundo para seguir em frente, porque senão não anda, né? Foram 2 anos lá de muita aprendizagem, foi de muito crescimento pessoal, que eu trouxe isso para minha vida depois que eu saí dessa comissão e que eu saí da Assembleia. Um olhar mais humano? Muito mais humano, muito mais humano. Você tem que sempre entender que por trás de você, por trás de mim, tem a mãe, tem o pai, tem o filho, tem a família, tem os amigos. Cada pessoa tem uma história, né? E que justiça é diferente de vingança. A gente vem conversando com diversos personagens aqui de São José. Justiça é diferente de justiçamento. Exatamente. Né? Então, assim, todo mundo merece justiça. Sim. O que não se pode praticar é o justiçamento. Exatamente. A gente não pode permitir o excesso, né? É que é complicado. A gente vive num país repleto de mazelas. Então, às vezes, tem algumas ocorrências, algumas situações que acabam se desenrolando, que geram um sentimento geral na população. Sim, indignação. Isso, né? Exatamente. Revolta, indignação. E às vezes passa pelo coletivo essa diferença de não se aplicar a justiça e meio que querer o justiçamento. Isso é errado. E o que foi engraçado na minha vida, que eu vejo assim como muito bacana também, é que eu tive essa fase ali, né, de transição humana, né, na Comissão de Direitos Humanos, saí dali e minha filha foi fazer direito. Ela tomou essa decisão quando tinha 5 anos de idade. Um dia chegou: pai, eu vou ser juíza. Eu, tá bom, né? Tá brincando, tem 5 anos aqui, vamos ver o que vai dar. Aí foi, cursou direito, é advogada hoje e escolheu a especialidade criminal. E ela é extremamente humana. Ela defende a vida acima de qualquer coisa. É extremamente humana. Quando ela me falou: você é advogada criminal, eu falei: meu Jesus, pensei comigo, né? O que vem por aqui, né? Eu precisava entender isso também. A gente tem hoje mais um aprendizado dentro de casa, né? Você comentou, ela tem 25, né? 25. E um advogado com 25, ele tá recebendo, ainda mais na área criminal, hoje a gente tem um problema endêmico no país, facção. Então, assim, tem um outro canal de internet do Rio de Janeiro que é ligado com a área de segurança pública, e eu acompanho, eu gosto, eu acho um tema interessante, porque segurança pública todo mundo precisa dela, né? Desde o mais rico ao mais pobre, a segurança pública ela é necessária. Sim, total. E essa questão existe muito aliciamento, procura-se muito advogado em começo de carreira, a facção vai atrás com dinheiro, e às vezes... Então, assim, eu imagino a tua preocupação. Poxa vida, além de ser uma área complexa, o Brasil vive um momento complexo na área de direito. Muito. Ela está bem feliz, ela está num momento muito legal da carreira, né? Passou a pandemia ali, estava formada já, não pôde ter a formatura, não pôde colar o grau, ao exame da ordem e tal. Ela foi indicada, ou eleita, acho que é questão de 1 mês atrás. Ela faz parte da diretoria da Abracrim hoje, né? Associação Brasileira de Advogados Criminalistas. Está representando o Paraná no Brasil. Está muito feliz. A gente está feliz com ela também, muito feliz, né? Parabéns, isso é legal. É bacana, é um processo de vida assim que teve uma construção na área pública, né? Toda a família, minha esposa é diretora, né? Professora da rede municipal, diretora de CEMEI. Então a gente está sempre envolvido na comunidade. E eu consegui saltar isso, Cássio. Eu falo hoje que eu estou fazendo minha MBA em gestão pública, né? Eu saio de uma carreira pública de dentro de gabinete, né? Para uma ponta. Quando eu saí do gabinete do deputado Francisco em 2013, eu vim coordenar a comunicação social pela 3ª vez, né? Com o ex-prefeito Cetim. Eu já havia dirigido a comunicação outras 2 vezes, né? Dava os intervalos de Assembleia e Prefeitura, Assembleia e Prefeitura. Em 2013, definitivamente, eu saí do gabinete, né? E assumi a comunicação social da Prefeitura. Então já vim um pouco mais experiente também, né? Vim como ordenador de despesa que eu não havia sido, mas ainda tinha aquele distanciamento, eu digo assim, da ponta, da realidade, lá do chão, entendeu?
fazer essa leitura dessa grande cidade que é São José dos Pinhais, né? Já num outro momento, a cidade muito maior, a cidade com diversas demandas que cresceram, Sim, as que já existiam cresceram de proporção, sim. e outras tantas você já... Sim, eu tive a oportunidade ali no final de 2019, 2018, 2019, fui diretor de transporte na Secretaria de Transporte e Trânsito. Peguei a fase de transição ali de entrada do Uber também, que estava vindo ali para Quebra. quase sucatear, né, a classe de taxistas que tinha ali, afetou o próprio transporte coletivo. Usa arranca-rabo aí na cidade, né? Nossa, eu Não só aqui em São José dos Pinhais, geral. eu estava ali naquele momento, né, como diretor de transporte, né, e aí passei... E é como, desculpa, é complicado isso, né, Eduardo? Porque como que eu, ente público, não vou dizer negar, mas vou me opor a uma tecnologia que tem como. Sim, Agora, imagina, você vai contar pra gente, deva ser o desafio novamente, e aí talvez a experiência no legislativo, em comissões importantes, onde a divergência faz parte da pauta, sim, cada um vem com uma ideia, e às vezes as pessoas são mais arraigadas com aquela ideia, nessa questão do transporte. você pega essa transição aqui do transporte coletivo para o transporte individual, pelo barateamento, pela qualidade e eficiência do transporte individual em relação ao transporte público, né? E você tem no meio disso um sistema operante que perdeu 500 mil passageiros. Você precisa equacionar isso. Não é uma coisa simples, né? Eu sempre vou me colocar nessa cadeira aqui como cidadão. Então, a minha visão é que a tecnologia, ela foi benéfica. Por quê? Ela permitiu a pessoas comuns se locomover de forma mais rápida, de forma mais segura, e até mesmo trabalhando um pouco da autoestima da pessoa, Sim. de não se colocar dentro de um ônibus lotado, de poder chegar mais rápido sem ter que, poxa, eu preciso ir daqui para lá, às vezes pegar mais de um ônibus ou descer perto de ter que andar mais um tanto. Hoje não. Não. Hoje se você for meio desapegado, você não precisa nem ter carro. Exatamente. Né? Você tem ali, pago IPVA, não gasto gasolina, não preciso comprar pneu. Pontualmente, eu sou um cara de mobilidade. Então, eu ando muito de bicicleta. Pego bicicleta, vou pra cá, vou pra lá. Choveu, minha esposa tá com o carro. Ligo pra um Uber. Eu peço uma consultoria ali no Hour. Cara, eu já cheguei a pegar Uber de R$13 pra ir daqui ao Hour. É. Então, assim, uma facilidade, né? mas eu me coloco na posição do dono da empresa de ônibus, que o ônibus tem que ter, e ele, como é que vai ser? Me coloco na cadeira do volante de um taxista. Cara, mas eu não posso praticar esses valores aí, porque é diferente. E a gente tem que entender que todo mundo tá ali para ganhar dinheiro, né? Sim. Não existe caridade na oferta do serviço, né? E assim, num primeiro momento, você, melhor do que eu, entende, o sentimento, tanto, imagino, do ônibus quanto do táxi, a gente tá perdendo tudo. Hoje a gente já olha, já equalizou. Sim. Né? Porque, primeiro que não tem motorista de aplicativo para todo mundo. Exato. Né? Você vai ter que ter o ônibus, você vai ter que ter o táxi. E as coisas, as laranjas, elas vão se acomodando no caminhão conforme ele vai andando. Então, houve o primeiro impacto, mas com o passar do tempo, o Uber também não conseguiu ficar. Não, a gente vai ter que melhorar aqui, vamos ter que se aproximar. E aí é meio que as coisas se equipararam entre táxi e Uber. Sim, equalizou. Hoje é quase imperceptível a diferença. Daí vai do que você quer. E ficou a questão do coletivo. O coletivo deve ter sentido. Sentiu bastante. Foi um momento difícil, né? Transformar essa conta em resultado não é uma operação muito fácil, né? E precisa ser feito, né? A gente está vendo aí agora um processo de reformulação, né? No atendimento. Mas antes de falar disso, eu só vou pular ali de 2020 para 2021. Aí novamente eu tive uma transição, eu fui para a Fazenda Rio Grande cedido, fui ser secretário de comunicação social lá no final da gestão do prefeito Márcio. Vizinho. Hã? Município vizinho nosso. Sim, num município redondinho. Tá crescendo também. Cresceu muito, né? Sensacional.
Um povo maravilhoso, uma cidade sensacional em crescimento, tudo planejado, bonitinho, dinheiro em caixa, prefeitura responsável. Eu trabalhei, uns 2 anos atrás, eu prestei uma consultoria numa empresa ali também, bem do lado da Sumitomo. Aham. E eu ia por dentro aqui, né? Porque é mais fácil. Exato. Eu ia por dentro aqui e em algumas oportunidades o diretor da empresa falava, vamos comer, vamos lá no centro comer. Não é tão no centro, né? A Sumitomo. Tem um parque industrial lá, um condomínio grande. E daí a gente ia, às vezes, comendo mais pro centro da cidade. E, pô, cara, isso vai crescer demais. Cresceu muito. Muito. Crescimento. Tudo asfaltado, você vai ter asfalto daqui até lá. Aham. 15 minutos. Muito. Tá lá. Bacana, bem organizadinho o Bem município. organizado. É que às vezes as pessoas falam e assim, fica na memória, fazendo Rio Grande. De quando começou fazendo Rio Grande? Hoje já é um baita É muito. outra história, né? Eu peguei, ó, pra você ver, esses dias atrás tava chovendo, eu fui de Uber. E daí o Uber, eu até falei, pô, cara, esse negócio do Uber tá dando dinheiro, hein, cara. Pô, o cara tava com um carro ali de 120 mil, cara. De Uber. Ele falou, brinquei com ele, né? Se contraí ali no trecho, no trajeto. Falei, pô, o Uber tá dando legal. Ele falou, cara, você acredita? Eu tenho esse carro quitado, eu tenho mais 3 casas na Fazenda Rio Grande. E as pessoas me perguntam, mas não é só Uber, é só Uber. Só que tem que trabalhar. É. Tem que trabalhar. Eu, quando é 5 horas, isso ele me contando. Se tudo isso é verdade, também vou me permitir dizer que eu não sei, mas não é o primeiro que eu vejo que fala bem do Uber, que dá para viver legal, e de Fazenda Rio Grande. É. Que a Fazenda Rio Grande propiciou muita coisa para muita gente. Sim. Porque como era uma cidade que estava iniciando, era mais tranquilo o começo. Peguei uma gestão. Que pena que eu peguei o final da gestão do prefeito Márcio, né? Que pena, porque é um cara muito trabalhador, organizado, disposto, o cara pra frente, sabe? Um cara novo, cabeça nova. E ficou lá até quando? Fiquei até o final do mandato, 2020. Aí a prefeita Nina ganhou, né? Lá o prefeito. O candidato perdeu, né? Que era o Chico Santos, que era o candidato do grupo, perdeu. Eu retornei a São José e aí eu já assumi. O Thiago me indicou para a Secretaria de Governo, na coordenação da subprefeitura da Borda do Campo. Aí que eu fui lá conhecer a escolha do meu pai. Em 1998, meu pai é contador. Falou, eu vou para a Borda do Campo, aqui no centro tinha escritório. Eu falei, vai fazer o que na Borda? Tá louco? Vai sair daqui para andar 20 quilômetros para abrir o escritório? Tá aqui? Não, eu vou lá na Borda, lá vai ser bom. Ninguém entendeu, né? E foi para a Borda. Então eu passava pela Borda do Campo e visitava minha mãe lá toda semana. Ele foi de mala e cuia para lá. Mudou, comprou casa lá, construiu casa lá. Tipo, pensando no meu raciocínio, depois abriu um escritório lá, talvez, pô, pai, mas é 20 quilômetros para ir para voltar. Não, eu vou de mala e cuia, vou ficar lá. Não, alugou inicialmente, né? E depois construíram. Então eu ia visitar, né? Toda semana, todo final de semana, almoço lá. Eu gosto de churrasco, né? Sempre na volta do pai e da mãe. Eu tinha uma ideia da Borda do Campo, né? Eu entendia que a Borda era aquilo que a gente passa e olha em cima do ombro na BR, assim, e vê aquele núcleo urbano ali, né? Isso. E fui lá ser o subprefeito da região. Quando o Thiago me convidou, hoje deputado, ele era o secretário de governo na época, né? O que eu faço lá, Thiago? Cuide da comunidade. O que eu vou fazer? Como é que eu vou cuidar, né? Mas chegamos lá e o que eu fiz lá? Eu não sou ordenador de despesa, não tenho recurso em caixa, não tenho recurso orçamentário, eu não tenho equipe. Não tem autonomia para fazer, tipo, vou fazer assim. Não. Pouquíssima autonomia. Você imagina que alguma autonomia assim, tô sendo superlativo, né? Eu vou pegar e vou colocar na mesa tudo que eu aprendi na Assembleia Legislativa e que eu aprendi na própria prefeitura como gestor, como ordenador de despesa, como secretário, né? Eu vou pegar minha experiência e vou colocar aqui. Primeiro eu vou ler o bairro. E eu fui para a rua. Eu fui conhecer a Borda do Campo. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo lá, eu tenho uma equipe muito boa, o Ademir é da Borda, trabalha comigo. Meu braço direito lá dentro falou, vamos fazer a lição de casa aí. E eu fui conhecer rua por rua. As 170 ruas da Borda do Campo eu conheço todas. Eu conheço os 80 quilômetros de estrada rural que tem no bairro. Eu conheço
de ponta cabeça a Borda do Campo hoje, né? Eu fiz essa identidade com o bairro, criei esse vínculo com o bairro, procurei conhecer a comunidade da Borda do Campo Isso que eu ia te perguntar, esse vínculo ele saiu da área técnica para as pessoas da Borda? Exatamente. Saiu. Eu consegui compor, eu consegui harmonizar esses ambientes que eu desconhecia, né? O atendimento da base, né? Lá no chão, né? E transformar isso em demanda interna para a prefeitura. Em dados, olha, gente, tem isso, a gente precisa agir dessa forma na Borda. Eu peguei a subprefeitura, Cássio, eu assumi a subprefeitura, não tinha um arquivo de memorando lá. Não tem. Antes da nossa gestão não tem arquivo de memorando. Já existia a subprefeitura. Existia, né? Assumi lá, não tinha documento, não tinha nada. No primeiro... Deixa eu ver o histórico aqui, o que foi? Não tem. Não tem. Não tinha. Um papel em branco. Absolutamente nada. E eu estou falando isso como servidor e a gente tem responsabilidade pública sobre isso, né? Civil. Claro. Não tem informação. Então, eu preciso construir isso, né? Eu não era vereador, não sou vereador, né? Eu transformei tudo em memorando. Do poder público é papel. Isso. Ou você materializa a nossa conversa para transformar isso em documento e processo, ou você está conversando informalmente. E para nossa audiência entender, Eduardo, como funciona uma subprefeitura? Assim, de uma forma muito prática, né? Ela seria a porta mais próxima da comunidade com a gestão, né? Mas existia um grande distanciamento da subprefeitura, né? O que a pessoa pode fazer lá dentro? Ela funcionava como um balcão de emprego, né? A gente tem o Cine lá dentro. As pessoas estavam muito próximas da subprefeitura para procurar emprego, né? Buscar oportunidade de trabalho. Não vendo que lá dentro é a própria prefeitura, que por lá ele pode solicitar serviços públicos de melhoria urbana, de iluminação pública, saneamento básico, projetos, benfeitoria. Tudo. É uma reeducação social que a gente tem que fazer com a comunidade para que ela perceba que lá não é uma portinha, que lá é a prefeitura. Vir para a prefeitura, a sede principal. Mas você não tem dinheiro lá agora para fazer obra. Não, eu não tenho, mas eu tenho a conexão, eu sou prefeitura, vou transformar o teu pedido em processo para chegar lá na secretaria a fim. E não importa qual, eu transformo isso em processo, né? E nessa reformulação a gente conseguiu também de forma inédita levar, eu tenho lá uns arquivos, eu devo ter uns 8 projetos prontos, né, executados pela prefeitura com trabalho de engenharia, com trabalho de arquiteto, que estão prontos para ser executados, só não foram porque realmente faltou, né? Eu até digo, faltou apoio para poder realizá-los, né? Faltou que alguém ajudasse a colocar isso no orçamento. Um apoio político, de vereador, de qualquer coisa assim, né? A gente vem executando algumas coisas lá, vem avançando, a gente fez uma praça, o terreno da prefeitura que tinha placa de vende-se, Cássio, quando assumi lá. Um terreno da prefeitura com placa de vende-se. Aí eu trouxe, né, deputado, eu preciso resolver isso aqui, o que você quer fazer lá? Vamos fazer uma praça, porque não tem nada na região. Sim. As crianças brincam em meio a caminhão cegonha lá, jogam bola no meio do mato. Uma realidade um pouco frustrante, né? Muito. E às vezes você, jovem, vivendo numa condição onde você está falando, pô, cara, não tem uma praça para me divertir. Eu não tenho um ambiente legal para praticar um esporte. Não. Eu não tenho... E aí não é... O não tenho é muito complexo, quer dizer. Eu não tenho na medida certa. Não, lá não tinha. Lá não tinha. Efetivamente não tem. Né? Existe não é justo, né? Não, é... Nessa região, né? Água, Cássio. Nós fizemos ao longo de 2 anos ali 250 ligações de água. Isso é uma demanda que eu tenho ouvido bastante. Essa questão da água lá, acaba que a gente não sabe, mas, poxa, eu fiquei pensando, cara, que realidade é essa? De faltar água, de ficar... A rede da Borda do Campo, a rede que abastece a Borda do Campo, ela está precarizada e já está ultrapassada pelo menos há 20 anos.
A gente teve um crescimento exponencial lá na borda do campo de gente querendo ir morar para trabalhar na Renault, na Audi, né? E ocupou o bairro, ocupou as casas, construiu o imóvel, né? Muitos desses Com toda essa precariedade ainda assim, muitos desses imóveis construídos em área ilegal, né? Imóveis não regularizados, aonde o serviço público, por falta de regularização, não chega. Então o que se faz? Vai fazer emenda, e essas emendas acabam comprometendo a qualidade do serviço. É culpa da comunidade? É um conjunto, mas a comunidade precisa ser atendida. Sim. Foi o que nós fomos a campo fazer quando a gente planilhou as 170 ruas. Chegava lá, olhava que não tem relógio d'água, olhava o PV da Sanepar na frente se tinha esgoto, não tem. Rede de iluminação pública. Então, é um checklist que eu criei lá, de forma exclusiva, com 32 tipos de serviços públicos que podem ser executados, ou pela prefeitura, ou pela Sanepar, ou pela Copel. 32 itens. A gente criou ficha rua por rua. Tá tudo mapeado hoje. Tudo mapeado. Tudo mapeado. E em cima desse mapeamento, você cria as demandas para os órgãos competentes, né? Muita coisa eu imagino que deva ter sido, pelo menos iniciado, já está em andamento. Muita coisa aconteceu, as 250 ligações de água, o esgoto está acontecendo, a implantação nesse momento no Santa Teresa, 2.500 ligações de esgoto, começando pelo Santa Teresa, porque nós pedimos para poder, junto com a regularização que foi feita pela gestão da prefeita Nina, de 140 famílias que estão lá vivendo há muito tempo com ameaça de vai ser despejado, né? Hoje estão lá no processo de regularização, então água para essa gente toda, começa o esgoto lá para eu poder botar a estrutura. Eu coloquei uma máquina lá um dia de manhã para fazer a pavimentação de um trecho da Ester dos Anjos, que é dentro do Santa Teresa, que parte dos moradores foram para fora às 7 horas da manhã para fotografar, porque nunca chegou. Você vê, né, cara, uma realidade que é assustador. Sabe, aquilo é assustador, comove, sensibiliza e causa indignação. E isso, todo esse trabalho que você fez através do Poder Executivo Municipal, atuando lá, o que isso mudou no Eduardo como pessoa? Mudou minha visão de que a gestão, isso é uma fala da prefeita, ela é formada em assistência social e ela sempre pregou isso muito para a equipe. Olhe para as pessoas, enxerguem as pessoas, ouçam as pessoas e proporcionem nelas o pertencimento onde elas vivem. Então hoje a gente fala lá, eu moro no Santa Teresa, fale você, eu moro no Santa Teresa. Eu moro no Santa Teresa. Né? Sinta orgulho disso, identifique onde você mora. E a gente fez uma coisa legal lá. Fica à vontade. Não, mas não é o meu. Com a regularização, com a água, veio o endereço. Cássio mora na rua Ester dos Anjos, na rua número tal a casa. Isso é fantástico. As pessoas não tinham comprovante de endereço, Cássio. Sabe o que é isso? Você não existir. Não tem endereço. Não tem endereço. Não, Sim. Não preciso do seu endereço, cara. Não, mas não tem endereço. Não tem. Mora lá no bordo. Recebe o cartão aonde? Não recebo. Vou ter que mandar na casa do amigo. Hoje as pessoas têm comprovante de endereço. A bancarização dos imóveis, a cidadania oferecida às pessoas através desses serviços, transforma a gente, melhora a gente, sabe? Sim. Você começa a se sentir parte do jogo social. Proporcione que o outro cresça para você crescer com ele. Não tenha medo do crescimento de ninguém. Né? Possibilite que as pessoas... E mais do que isso, né, Eduardo? Para a sociedade, para essa comunidade que já vem meio estigmatizada, o pessoal lá do bordo. Eu já ouvi do bordo, lá longe. A pessoa já é meio estigmatizada por morar numa área de mais afastada, mais periferia, não periferia no sentido pejorativo, no sentido de periferia do município mesmo. E aí você, além de estar nessa condição, você precisa... eu preciso me inscrever para alguma coisa, vai chegar... Não tem correspondência, não tenho como mandar para minha correspondência, porque eu não tenho endereço.
Não que seja todo, né? Que a Borda tem 50 mil habitantes, né? Claro, mas De onde é que chega nesse número, né? todos fazem parte. E existe mesmo que seja uma parcela ínfima que está nessa situação, precisa ser revisto. Sim. Ela precisa ser adequada ao que todo mundo tem. É isso que a gente tenta também mostrar para a comunidade, né? Que a gente identificou todos esses problemas, questões sociais, elas estão identificadas, a prefeitura tem trabalhado nesse sentido, em cima de políticas públicas eficazes para transformar a vida das pessoas, mas que isso demanda tempo, isso requer planejamento, requer previsão orçamentária, requer um olhar técnico, requer vontade política de fazer as coisas. E isso não se faz da noite para o dia, não se faz em um ano, isso demanda tempo realmente, né? E a comunidade, a gente está vivendo um momento de imediatismo, né? Eu preciso resolver meu problema hoje. O teu fica para amanhã, mas eu preciso resolver o meu hoje. Além do imediatismo, uma questão relacionada ao eu. O meu. Depois, se der, aí a gente vê o que dá pra fazer. A questão do transporte coletivo eu faço questão de falar, entendeu? Que estão batendo, batem, né? A criação do ponto de integração, né? Isso foi feito para poder criar dentro do próprio bairro o sentimento de pertencimento. Quem morava lá no Santana, no Vila Nova, no Guarani, não tinha ônibus para ir para o centro da Borda, onde tem a Caixa Econômica. Não tinha ônibus para poder ir no posto de saúde, nem no Martinópolis, nem na Borda do Campo. A pessoa que morava lá no Libanópolis, que fica lá a alguns quilômetros da área central da Borda, à noite, como é que vai numa farmácia? Como é que vai no posto de saúde? Como é que vai comprar um gás quem não tem carro? Como é que vai para a escola quem estuda? Então, o ponto de integração do transporte foi feito para que o bairro andasse dentro do próprio bairro. Nós temos um dado que é técnico da Secretaria de Transporte, nós temos 9 mil usuários dia de passageiros que utilizam o transporte para sair da Borda. E nós temos quase 8 mil passageiros que circulam dentro da Borda a 50 centavos. Eu tenho região lá que tinha 2 ônibus por semana, hoje tem 2 ônibus por dia. Agora criamos a semana retrasada uma linha circular dentro da Borda do Campo. Ele é um bate-volta do PIT, passa pelo ponto final, desce no Santa Teresa e volta a 50 centavos. Semana passada eu estava andando na rua, conversei com uma moça que estava lá na Esther dos Anjos, onde não passava ônibus, onde não entrava ônibus. Quem mora na Borda sabe o que eu estou falando. Como é que ficou? Olha, ficou excelente, muito obrigado. Que bom que vocês fizeram isso, porque agora eu posso pegar o ônibus aqui, descer lá e ir tranquilo, porque eu tinha que andar 3 quadras ou voltar à noite a pé. E assim, você está falando que nem Cássio, da área central do Borda para algumas localidades dentro da própria Borda, a gente está falando de quilômetros. Quilômetros. Nós temos um centro da juventude lá extremamente equipado, com piscina, com teatro, com aula, com salas de múltiplas atividades, como música, pista de skate, ginásio. E a nossa comunidade lá, nossa meninada lá da Borda, nossos adolescentes, nossas crianças, não conseguiam chegar porque não tem transporte. Então, para isso foi feito o transporte, para isso foi feito o PIT. O PIT foi feito para a retomada da economia pós-pandemia, para que o bairro também possa se manter, a atividade comercial possa se sustentar. Se todo mundo quiser sair da Borda para ir fazer suas coisas, inviabiliza a Borda. A gente fala que a Borda é uma cidade, todo mundo fala que a Borda é uma cidade, ela é uma cidade. Ela tem toda a complexidade de qualquer cidade. Ela tem a área central, ela tem a área rural, ela tem a zona urbana, a zona rural. Ela é uma cidade. Ela tem hoje 29 equipamentos públicos lá entre CEMEIs, escolas, colégios, praças, SEMAI, CRAS. 29 equipamentos que a gente cuida, que a subprefeitura cuida, que a comunidade tem acesso. Ela tem um comércio próprio local, ela tem uma associação comercial lá dentro da própria Borda do Campo. Ela tem uma vida própria lá que precisava ser fomentada. Criamos lá na Borda do Campo os binários que não existiam. Se eu tenho 50 mil habitantes, eu tenho quantos carros rodando? Mais de 5 mil, com certeza. Só na Borda do Campo, né? Dentro do bairro. A gente organizou
Está oxigenando o trânsito da Borda do Campo. Implantamos um semáforo lá no final do ano. Primeiro semáforo da Borda do Campo. Quem morava na Borda do Campo não podia sair do bairro nos picos de movimento de saída de trabalhador do polo industrial. Hoje a gente deu condições das pessoas andarem com mais segurança na Borda do Campo. Isso é política de trânsito. Falei de política de transporte, nós estamos fazendo política de trânsito. A gente está proporcionando que a comunidade se conheça. Criamos lá na Borda do Campo o turismo religioso, o primeiro turismo religioso de São José dos Pinhais. Isso é inédito na cidade e na região metropolitana. Para quê? É para doutrinar as pessoas, para evangelizar. A igreja faz isso, a prefeitura não. A prefeitura está levando para lá um potencial econômico. Sim. Que, se a comunidade souber trabalhar unida... Em outros tantos polos pelo Brasil existe o turismo religioso. Por que São José não pode ter? Movimenta milhões e milhões de reais, né? A gente sabe disso, então chegou pela primeira vez. Nunca é demais. É preciso ter, né? Claro. É preciso ter. Cada um com a sua religião, a gente respeita, né? O Estado laico, né? Laico. Mas isso é uma porta de desenvolvimento. Exatamente. Se você tem a oportunidade de unir forças sem cada um no seu quadrado, mas propiciando melhorias para a comunidade lá, por que não fazer? Eu estou muito feliz na Borda do Campo, estou muito realizado de ter tido essa experiência. Eu saio agora no final de junho, né? Eu deixo o cargo para uma possível disputa, a gente não sabe ainda, mas é possível que isso aconteça. Mas eu saio com um aprendizado muito grande e eu sei hoje, eu tenho clareza do que a Borda precisa. Eu tenho falado para as pessoas, né? Você quer vereador ou quer o zelador? Né? Esse entendimento do poder legislativo, da ação legislativa, ou mesmo da ação executiva, tem que ter uma releitura, sabe? A gente não pode mais jogar para a torcida. Eu juro para você, eu fico muito decepcionado quando eu vejo alguém eleito com mandato jogando para a torcida. Ah, porque gastou tudo na festa, porque gastou tudo no céu. Mas você não leu o conteúdo programático? Eu lia quando estava na Assembleia Legislativa. Eu fazia o orçamento do governo do estado, era um livro com um palmo de grossura. Eu li o conteúdo programático do governo para saber onde ia cada centavo, para eu poder buscar viabilidade de execução ou não. Então, quando entra num momento desse que as pessoas começam a jogar para a torcida e deixaram de fazer a lição de casa, eu fico realmente mais convicto de que eu tenho que falar para cada pessoa. É um motivador? Muito. Isso me motiva. Isso me motiva. A gente está numa transição política no país. A gente tem uma turma aí que vai se aposentar. A gente está vendo aí o final de carreira de muitas pessoas e uma nova turma vai surgir. E que essa nova turma que venha, ela tenha mais lucidez sobre o seu papel político, social. Você mencionou minutos atrás aqui na nossa conversa que a Borda pode ter demorado um pouco a mais do que deveria para se desenvolver por falta de agentes locais pleiteando na Câmara dos Vereadores, brigando junto à Prefeitura, brigando da forma correta, né? É só um termo, uma linguagem figurada, mas batalhando, talvez a palavra seja mais adequada, batalhando pela Borda. E a Borda faz muito tempo que não tem uma pessoa. Você almeja essa posição? Eu busco ela. Eu acho que cada um teve o seu momento, sabe? Não dá para criminalizar ninguém, né? Cada um com a sua trajetória, cada um com as... Aquilo que eu falei, você quer um vereador ou você quer um zelador? A prefeitura, ela tem uma demanda permanente de serviços públicos, de zeladoria. Isso é o básico do básico, a manutenção, né? A cerne, na minha visão como cidadão, do agente público é servir. Exato. É servir. Às vezes isso é deturpado. Mas a cerne é servir. A gente tem que pensar na estrutura de melhoria para desenvolvimento da comunidade e do próprio bairro.
Vou te dar um exemplo. Quando eu cheguei na Borda do Campo, vai sair o novo acesso do Libanópolis, o novo acesso do Libanópolis. Tem dinheiro do fulano, tem projeto do ciclano, tem não sei o quê. Eu venho da gestão pública. Eu estou me formando em gestão pública, sou jornalista, tenho experiência na gestão pública. Falei, gente, cadê o protocolo? Com a Associação de Moradores do Libanópolis, tá? Me chamaram para uma reunião lá. Cadê o projeto? Projeto? Que projeto? Você não tem o projeto do novo acesso que estão falando que tem? Não tem. Tem protocolo, documento, requerimento? Não tem. Então, não tem nada, gente. Então, não existe. Em algum lugar tem que estar isso, porque se alguém está falando, tem que existir. Voltei para a sua prefeitura, um memorando para a Secretaria de Obras que se manifesta a respeito da existência ou não do projeto. Aí havia um rascunho de projeto realmente, sendo discutido no passado com o DENIT, né, com o DR. Aquele acho que pega uma área de rodovia federal, né? Sim, existia o problema da concessão do espaço ali também, né? E a prefeita já havia assumido o compromisso também durante a campanha, né? Então vamos transformar isso em pauta política agora, né? Vamos transformar isso em políticas públicas também. E tá lá, tá pronto. Foram 12 anos daquela comunidade esperando por aquilo, fecharam BR, fizeram protesto, com justa reivindicação. Justa reivindicação. Mas precisa começar o processo, encaminhar e terminar o processo. Então, quando eu falo parar de jogar para a torcida, eu vou fazer, fulano não fez. Como foi dado andamento nesse processo? Aonde que ele parou? Onde que ele chegou a começar? Então tem que ter uma mudança na política de verdade, sabe? Tem que ter um amadurecimento real da comunidade, dos próprios legisladores, de quem está no executivo, de quem está buscando essa oportunidade também, porque a gente não pode mais pensar no desenvolvimento de uma comunidade trabalhando no fisiologismo. Difícil. Mas eu fico aqui pensando com os meus botões, puxa vida, é complicado, né? Porque, poxa, você como prefeito, eu vou participar de uma reunião para debater um assunto que há mais de uma década incomoda a comunidade. E quando eu chego lá, eu não tenho o que debater, porque eu não tenho um documento, um projeto, o que eu vou analisar? Aí eu volto. Então, assim, na minha visão, talvez, não só na Borda, isso é para o país. A população também precisa começar a entender, poxa, gente, a gente vai fazer uma reunião aqui com o quê? Exatamente. Com o quê? Então, esse ato cívico de reivindicar melhoria, ele tem que ser contínuo. Exatamente. Por quê? Porque a gente paga imposto, a gente contribui com diversas formas, então é um direito da sociedade reivindicar. Mas a sociedade também precisa se preparar para reivindicar, porque daí acontece isso, você chega lá, tá, gente, mas eu não quero ser o agente da discórdia aqui, mas vocês não têm nada. Então vamos programar, vou mandar o memorando para a prefeitura, vou ver em que pé tá isso, mas hoje, efetivamente, eu não tenho o que fazer. A gente tem questões muito complicadas no município, a Borda do Campo faz parte de um desses cenários, né? É uma área sensível. Sim, eu vejo que a Câmara de Vereadores, ela precisa se posicionar e realmente tomar partido por questões que envolvem o desenvolvimento e a sustentabilidade do município. Ela precisa fazer isso. A gente não pode mais aceitar passivamente intervenções que tragam prejuízo a curto, médio e longo prazo. Imposições do governo do estado, do governo federal e qualquer tipo de imposição, sem que haja um avanço de discussão com a própria comunidade, sem que o Poder Legislativo debata isso com serenidade e com inteligência. Né? A gente tem limitadores muito complicados hoje no município, especialmente na Borda do Campo, né, que travam o desenvolvimento do bairro. Se eu me perguntasse qual é a minha pauta para a Borda do Campo, né? Qual é a minha pauta? É mudar esse cenário. Mudar o cenário limitador do bairro. Nós temos um cenário limitador do bairro lá. E a gente precisa trabalhar em cima disso. Ele precisa de esgoto, precisa de água, precisa de luz, precisa de regulação fundiária, ele precisa. Mas enquanto ele não mudar o seu ordenamento territorial, ele não vai para frente a lugar nenhum. Então é preciso entender isso e trabalhar em cima disso. É um belo de um trabalho. Eu percebi que a nossa tecnologia nos deixou na mão. Travou aqui.
Eu sei que a gente já tá mais ou menos com o tempo que a gente programou, e eu sei que você é bem ocupado. Eu vou pedir, Eduardo, que se você tem algum assunto que você acha importante que a nossa audiência saiba que você ainda não falou, que você possa colocar ele. Eu vi que você trouxe até um folheto que às vezes tem alguma coisa importante que você queira passar para nossa audiência. Aproveita esse momento e já deixa uma mensagem final para nossa audiência. Eu acho que deu para discorrer primeiro do ponto de vista de um pensamento, né, muito pessoal. Sem pressa, tá? A minha apresentação pessoal, eu agradeço também, é uma oportunidade ímpar da gente fazer isso, né? A gente pensa que muita gente conhece a cidade é muito grande, né? É muito grande, e uma das prerrogativas desse espaço é dar voz para que as pessoas como você, que pleiteiam contribuir com a comunidade, que querem trabalhar em prol do município, tenham a oportunidade de se apresentar. Porque uma coisa é o Cássio conhecer, olha, ele é um servidor público, ele trabalha na prefeitura, bacana, legal. E aí? O ano que vem nós temos um cenário, um momento muito importante para o município, né? Esse ano é a eleição, o ano que vem é um momento muito importante, que é a votação do novo plano diretor, né? A gente não pode mais assistir, né, que uma empresa especializada em planejamento... Em cima dessa pauta aí, eu vou até propor para as pessoas aqui do núcleo do contexto que a gente traga um personagem que tenha o entendimento macro do plano diretor. Isso, para tratar, para a gente conversar, para que a população entenda o quão importante é isso. Existe todo um processo aí que é bem importante explorar. Eu vou finalizar já, né? Quando eu falo de você ter um legislador e não ter um zelador, é assim, eu preciso entender que o meu legislador que está lá, ele vai ter vontade de trabalhar primeiramente e participe das 3 etapas de formulação do orçamento. Porque a gente não pode mais brincar de fazer de conta, né? De jogar com a torcida. Volto e vou finalizar. Ele precisa trabalhar na LOA, na LDO, no PPA, ele tem que trabalhar nisso. Ele não pode se eximir de participar porque isso vai encher o saco, porque vai perder o tempo dele. Ele tem obrigação de fazer isso. No PPA, na LOA e na LDO. Porque se eu volto na minha base, a minha base me pergunta se eu dei encaminhamento, e eu disser que eu dei encaminhamento, tem que estar previsto nas 3 etapas. Sim. Eu preciso que o meu vereador sente lá na Câmara de Vereadores e participe da formulação do plano diretor. Que a gente não engula mais o que vem de fora com achismo programático para qualquer lugar. Eu não posso pegar a realidade de outra cidade e entender que essa realidade pode ser parecida com a minha e aplicar aqui. Mas não. De copia e cola. Exatamente, né? Então, eu faço um alerta para a população. Explore cada pessoa que vai chegar a partir de agosto na sua casa. Busque o conhecimento que ela tem em gestão pública. Explore o conhecimento que ela tem sobre o próprio município, né? O que ela pensa em termos de desenvolvimento. Não se convença com o básico. Nós estamos falando do 2º PIB do Paraná. Sim. São José é o 2º PIB do Paraná. É uma cidade, um município aí que se tornou extremamente relevante em políticas públicas exemplares que estão extrapolando os nossos limites e o limite do Estado, indo para outros estados. Então, nós aqui do contexto, a gente quer conseguir levar um pouco dessa mensagem do pertencimento. E isso que você falou é super importante. A pessoa precisa querer que São José evolua cada vez mais. Sim. Eu não posso beleza, estão fazendo. Estão fazendo como? Estão fazendo de que forma? Isso é a melhor forma? Dá para fazer melhor do que está sendo feito? Porque a vida é isso. A vida é um contínuo aprendizado. Sim. Né? Você tem um pouco mais de experiência de vida do que eu, que tem um pouco mais de experiência de vida que algumas pessoas com quem eu convivo, mas eu sempre, todo dia eu estou aprendendo. Todo dia eu estou aprendendo. E o que eu percebo muitas vezes a população, eu já não estou desgostoso com questão de poder público, com política. Não dá. Não desista. Não desista. Porque não fica cadeira vazia. Não existe mundo sem política. Não existe mundo sem poder público. Não fica. Não existe. 21 vão sentar lá. Sim. Né? Sim. E alguém vai sentar na 01. Os melhores têm que sentar. Os melhores. Isso. E aí cabe a quem colocar os melhores. A comunidade. É a população que coloca.
Então, Parabéns a vocês por esse trabalho, por essa iniciativa, pela coragem que vocês estão tendo de abrir esse espaço aqui para a gente falar de política, falar da cidade, né? Independente da ideologia de cada um, né? Da corrente de cada um, mas que todos que venham aqui possam contribuir também com o processo. aqui o nosso lema é: a gente tem uma corrente, a corrente é São José dos Pinhais. Que maravilha. Tá? Tamo junto nisso. É isso? Obrigado, Cássio. Imagina, o agradecimento é todo nosso. A gente o projeto tá começando, tá, Eduardo? Então tem muita coisa que a gente tem que melhorar. Se tiver sugestão, me manda. Vai ser uma satisfação ouvir as pessoas que estão aqui, porque a gente não constrói sozinho, a gente constrói conversando com você, conversando com outros personagens. Eu te peço perdão caso tenha fugido, alguma coisa tenha fugido aí do que a gente combinou, mas é isso mesmo, não tem aqui, é o natural. Uhum. Pessoal, eu preciso lembrar, não posso esquecer, um agradecimento especial a Franqueto e Voltolini Contabilidade, que nos apoia, o Jorge e o Elton, eles são figuras que nos propiciaram esse espaço de diálogo, e a Startzap, que é a nossa casa. Muito obrigado, Startzap. Tamo junto. É isso. Te agradeço. Obrigado. Valeu. Obrigadão. Valeu. Gente, é isso. Até a próxima. Um abraço. Até a próxima. Fechou. Deixou na mão aqui a nossa ampulheta.